Olá amigos do canal Critica Brasil, sou Diogo Sintra. Hoje eu vou falar um pouco sobre um tema muito polêmico, mas muito controverso também. Parece que não vale para todo mundo. Esse tema se chama corrupção. Pois é, teve uma entrevista recente do super-ministro Onyx Lorenzoni, escolhido para a pasta da Casa Civil do nosso mais novo eleito presidente, Jair Bolsonaro. Ele deu uma entrevista para o Canal Livre, do Ricardo Boechat, e mais 3 jornalistas, onde a primeira pergunta, onde interrogaram ele, dizia respeito sobre o Caixa 2, ao qual ele está sendo acusado recentemente, de receber mais de 200 mil reais de uma empresa privada. Bom, ele não teve nem a cara de pau de negar essa informação. O que ele disse, o que ele tentou convencer os jornalistas ali presentes, parece que convenceram, ou os jornalistas foram muito coniventes com toda essa historinha que ele contou, foi o seguinte: primeiramente, o que mais me importa é o perdão do meu Deus. Bom, não criticando aqui a fé de ninguém, não criticando a pessoa acreditar ou deixar de acreditar em Deus, nem de pedir perdão, isso é super válido, super bacana, mas então se fosse assim seria muito fácil, né? Vamos fazer uma analogia aqui, uma comparação um pouco esdrúxula, mas que cabe um pouco nesse nosso tema de hoje. Então se alguém matar outra pessoa, roubar, esfaquear, fazer uma atrocidade terrível, mas pedir perdão e se arrepender, então tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá, acabou, não teve crime e tá tudo certo. Esse é o primeiro ponto, é a primeira observação que eu gostaria de fazer para vocês acerca desse tema. Será? Porque ele pediu perdão, ele simplesmente confessou, disse que a vida dele é pautada em verdades, e que a equipe do Bolsonaro e que esse governo vai ser pautado pela verdade, pela transparência. Então ele assumiu o erro dele, o que ele chamou de pequeno equívoco, né? Depois vocês podem acompanhar melhor a entrevista dele no Canal Livre, que foi feita recentemente. Ele não negou, ele simplesmente disse que foi um equívoco pequeno, que não é corrupção. Ele simplesmente, ao longo da entrevista, ele tentou convencer os jornalistas e o telespectador de que o que ele fez não foi corrupção. Ele recebeu 200 mil privado, disse que não pediu dinheiro, recebeu para campanha, isso se chama Caixa 2, tá? Isso é o famoso Caixa 2, e ele disse que não usou esse dinheiro de forma indevida, a empresa não pediu nenhuma troca. Ele foi questionado por que ele recebeu 200 mil reais. Mais de 200 mil reais. Ele foi questionado sobre isso e ele disse que foi simplesmente uma ajuda, foi decisão da empresa, ele não pediu nada e não deu nada em troca a essa empresa. Mas então não faz sentido nenhum você receber 200 mil reais, uma empresa, é filantropia então, uma empresa privada que visa lucro, abriu mão de 200 mil reais para nada, simplesmente para apoiar uma pessoa. É normal, né? No Brasil a gente vê isso todo dia. O mendigo na rua, o trabalhador assalariado, simplesmente receber 200 mil reais de presente do pai, da mãe, do avô, de uma empresa, de um desconhecido. Ah, pelo amor de Deus, Onyx Lorenzoni, vá pra merda, vai contar a historinha agora, vai querer convencer. Quem é que vai cair nessa história? E pior que tem muita gente que cai. Pior que tem muita gente que se convence. Claro, quem votou em Bolsonaro e quem acredita que ele é um semideus, é anticorruptível, vai acreditar em qualquer história agora, mas a casa está caindo, tá? Esse é só uma ponta do iceberg. É só uma ponta do iceberg nesse momento, toda essa descoberta, toda essa maracutaia com o motorista, com a Michelle, com a futura primeira-dama do Brasil, e isso é só o início, tá, gente? E um dos casos mais famosos de toda essa história da equipe Bolsonaro é o Caixa 2 do Onyx Lorenzoni. Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte, vamos fazer uma breve reflexão aqui. Se fosse alguém do PT, se fosse o Lula, o Haddad, que tivesse sido acusado de pegar um pirulito na padaria, como é que a população, parte da população, principalmente quem votou em Bolsonaro, ia falar sobre esse assunto? Será que ia adiantar pedir desculpa para Deus? Será que ia adiantar pedir desculpa para o Sérgio Moro e o Sérgio Moro ia passar a mão na cabeça? Será? Porra, lógico que não. É claro que não. É óbvio que seria crucificado. Então, o que a gente vê aqui são 2 pesos e 2 medidas. Então agora eu gostaria de deixar para você uma pergunta. O que é corrupção para você? Amigos do canal Critica Brasil, o que significa corrupção para você? Porque se o que o Lula fez,
sem provas é corrupção? Se o que o Haddad fez é corrupção? Se o que a Dilma fez, as pedaladas fiscais, são corrupção, e o que o Onyx Lorenzoni fez foi um pequeno equívoco ao longo da vida irrefutável dele como político, não é corrupção? Então você usa de 2 pesos e 2 medidas. O que o seu coleguinha faz, o que o seu amigo faz, a pessoa que você gosta faz, ela pode fazer o que quiser. Ela pode cometer a maior atrocidade do mundo, que não vai ser considerado corrupção por você. Você vai definir como erro, vai passar a mão na cabeça, aí é muito fácil. E aí alguém, digamos, um inimigo seu, alguém que você não gosta, por algum motivo, que pensa diferente de você, faz qualquer coisinha que seja, ou é grave ou não, você vai dizer que é grave, é corrupção. Então isso aí é muito subjetivo, né? Se a gente não consegue analisar a corrupção de forma objetiva, fica complicado. Aí vira subjetivo. Tudo então, o que o Bolsonaro fizer, o que o Onyx Lorenzoni fizer, o que todos os ministros do Bolsonaro, super competentes por sinal, né? Ou não, só que não, fizerem, então você vai passar a mão na cabeça, vai dizer que é isso aí, que antes estava pior, que antes todo mundo roubava mais e vai achar isso normal. O que a gente está fazendo aqui, se nós analisarmos dessa forma, é banalizar a corrupção e a desonestidade. É esse caminho que o Brasil está tomando, se não agir com a mesma coerência, com o mesmo rigor, com a mesma indignação, se a população não agir dessa forma, da mesma forma que agiu no governo PT, agir agora no governo Bolsonaro, então a gente vai acabar, o que vai acontecer, a gente está caminhando para banalizar e legalizar a desonestidade. Então é fácil, aí A pode roubar, mas B não pode, porque A é o meu amiguinho que eu gosto e é quem está no poder agora e tudo é permitido. E aí a gente pode entrar por um caminho muito complicado, e, enfim, e o Brasil pode tomar um rumo muito difícil e tempos difíceis estão por vir se o brasileiro não mudar a sua mentalidade sobre determinados assuntos. Por exemplo, a corrupção. Tudo bem? Quem gostou, gostou de ter ouvido isso. Quem não gostou, eu sinto muito. Nós aqui do canal Critica Brasil falamos a verdade, doa a quem doer. Uma excelente tarde, um grande beijo.